Hoje eu vou falar para vocês, aqui no Magic Book, um dos livros que causou mais frisson desde o ano passado, durante esse ano inteiro aqui no Brasil. Um dos livros mais incríveis que eu já pude ler na minha vida e que tem causado muita curiosidade, muita gente que eu conheço quer ler. Esse é As Mentiras de Locke Lamore, do incrível Scott Lynch. É um livro que beira a perfeição e hoje eu vou tentar de alguma maneira passar para vocês bastante informação desse livro e ainda assim passar muito longe de contar tudo, porque esse livro é uma surpresa, cheio de aventuras, cheio de reviravoltas, o livro inteiro. Você vai enlouquecer lendo essa preciosidade chamada As Mentiras de Locke Lamore, hoje aqui no Magic Book. O Espinho de Camora é uma verdadeira lenda, um ladrão lendário capaz de roubar mesmo aqueles dos mais espertos e dos senhores mais poderosos da cidade de Camor. Não importando o quanto você possa ser do alto escalão, você está sempre correndo o risco de ser mais um a ser enganado por essa lenda, o maior ladrão de todos os tempos. É, Muitas pessoas confundem o espinho de Camor com uma espécie de Robin Hood, né? Aquele que rouba dos ricos e doa parte desse dinheiro para os pobres, ou a totalidade desses valores roubados para os pobres. A verdade é que o espinho de Camor não tem intenção nenhuma de repassar esse dinheiro. Ele é de fato um grande golpista. E quem é o verdadeiro espinho de Camor? Essa lenda, né? Esse ser tão místico que as pessoas não acreditam que ele possa existir de fato. O espinho de Camor, na verdade, é Locke Lamore. O Locke Lamore é um garoto que desde criança, desde a sua tenra infância, quando tinha ainda por volta de 6, 7 anos, já mostrava toda a sua capacidade e a sua falta de caráter em relação a mentir, enganar as pessoas e roubar. No início desse livro, você conhece um garoto que é vendido para um outro golpista por seu tutor atual por uma simples queixa. Seu tutor é um homem que ensina crianças a roubar e o Locke é o melhor nisso. Então, aquele que compra Locke, ainda criança, faz a seguinte indagação: por que você está vendendo esse garoto, tendo em vista que ele rouba tanto? Ele fala assim: o problema é esse, é que o Locke rouba demais. E o que há de tão ruim tem um garoto que rouba tanto? Há uma explicação. O aliciador, que é o primeiro tutor do Locke, ele vive de pequenos golpes, né, de pequenos furtos. Ele ensina crianças nesse mundo, no caso em Camor, para que eles possam vir a assaltar pequenos comerciantes, né, pessoas comuns, civis, que possam tirar uma carteira, que possa roubar algum item de valor, um relógio, uma faca, o que seja, alguma coisa que possa vir a beneficiar esse homem. Essas crianças, então, elas são compradas no mercado de escravos e são treinadas e aliciadas mesmo a repassar todos esses valores e todas essas coisas que elas conseguem furtar para o aliciador, que eles, no caso, ele vai lhes dar o mínimo para sobreviver. Esse mundo em que o Locke vive, ele foi alguns anos antes assolado por uma grande epidemia, né, uma peste que deixou milhares, milhões de crianças órfãs, e uma dessas crianças, no caso, é o Locke. Essas crianças sem pais vagam pelas ruas se alimentando de dejetos, né, pedindo, e acabam também sendo utilizadas como escravos para serem vendidos por outras pessoas no mercado negro, e aí cada um faz o que quer. Uma dessas pessoas que acaba comprando essas crianças é justamente o aliciador, esse que logo de início vai ser o primeiro tutor do Locke. É interessante, logo desde o início, você
sente a pegada da escrita do Scott Lynch através da relação desse aliciador, que é, em teoria, um homem muito esperto, né, um salafrário, assim, um golpista, sendo várias vezes enganado por um garoto de 6 anos, né, cheio de imperfeições de caráter e muito, muito cara de pau, que é o pequeno Locke Lamore. Não aguentando mais o garoto mete em várias confusões esse, vou dizer, pobre coitado desse aliciador. O aliciador só vê então duas opções: ou eu mato esse menino, ou então eu vendo ele e tento ganhar alguma coisa. Em geral, o aliciador ele vende até sob uma margem de lucro boa as crianças que ele compra. O Locke ele vende a preço de banana, assim, um valor insignificante. Digamos que, sei lá, fosse equivalente assim, uma criança custe uns, sei lá, uns 100 reais, ele vende o Locke a 20 reais, 10 reais. Para então, talvez um dos maiores golpistas de Camor daquele determinado momento, que esse sim vai educar o menino muito esperto na arte de se tornar um nobre vigarista, que é justamente o nome então da gangue, né, da trupe de bandidos que esse homem, que no caso é um sacerdote, um homem que se passa então pelo sacerdote, vai utilizar do Locke. Anos se passam, então o pequeno Locke se torna um homem, e é quando realmente a história tem início. E você então é apresentado a trupe dos nobres vigaristas, né, formado no caso, pelo Locke Lamore, pelo John Tanner, pelos os dois irmãos gêmeos, que também são muito engraçados, que são companheiros fundamentais, o Pulga, e uma terceira personagem, uma garota que no primeiro livro ela só é apresentada de uma maneira aleatória e distante, né? Ela faz parte dos nobres vigaristas, mas não é tão... não vou contar nem isso que acontece com ela, na verdade, você vai ler. Por isso que eu também não vou nem ensinar todos os nomes. Dentro disso, a história começa com talvez aquele que seria o maior e mais bem sucedido e mais bem planejado golpe já executado pelo espinho de Camor, né? Tudo tá perfeitamente esquematizado para que então o Locke, junto com os nobres vigaristas, dê um golpe que vá simplesmente roubar metade da fortuna de um dos homens mais ricos de Camor, Dom Lorenzo Salvara. O Locke ele tem um jargão, né, um tipo de pensamento até chega filosófico, né, que diz o seguinte: você precisa de 3 meses para criar um plano, 3 semanas para executar esse plano, um golpe no caso, e 3 segundos para conseguir conquistar ou perder completamente a confiança da sua vítima. O Locke é, antes de tudo, um cara que ele tanto tem a capacidade de improvisar como ninguém, é um mentiroso, ele é um golpista, né? Um canalha da pior espécie ou da melhor espécie, dependendo do ponto de vista. E, ao mesmo tempo, a pessoa que é capaz de criar planos milimétricos, assim. Não tem como você não admirar todo o planejamento, toda a capacidade de construir um golpe, desde a ideia da logística até a mentira em si. O Locke ele é capaz de se transmutar em outra pessoa. Ele é um ator da melhor qualidade. Um grande figurinista, né? Ele consegue se transmutar em outra pessoa através das suas maquiagens, seus kits que são muito caros. Outra coisa que é muito importante, que é muito interessante. O Locke, então, desde pequeno, quando ele é repassado do aliciador para o seu novo mentor, que é o sacerdote cego, né? Ele aprende então o valor do planejamento, né, da construção, da elaboração de um bom plano. Para isso, inclusive, é necessário gastar dinheiro. Então, o Locke, por exemplo, não pouparia gastar 10 mil reais para dar um golpe para ganhar 40 mil. Então, gastar 1 milhão de reais para ganhar 40 milhões. Ele faz isso e cada vez, e por isso também tem muito a ver com a questão dos planos serem tão bem feitos. Ele investe, ele é um jogador, né, um administrador. E
Dos grandes baratos também é a questão que ele ensina para você sobre como você é capaz de ser convincente através por exemplo, do estudo, né? Então ele estuda muito bem as vítimas dele. Ele é capaz de ir para um outro país, aprender a língua daquele país, aprender a cultura daquele país, passar, sei lá, 6 meses num outro país, para quando voltar fingindo que é alguém daquele país com todos os trejeitos. E ele é tão convincente que ele é capaz de enganar até mesmo um nativo daquele país. Então ele tem um processo que inclusive é engraçado, de imersão naquele personagem. Ele se torna alguém, ele começa a pensar como outro. Então a história nos apresenta a um cara genial, um homem extremamente inteligente, e que vai então pregar talvez o seu maior golpe. Obviamente existem sim outras questões e as emoções que vão girar em torno dessa situação. Além desse fato do Loki estar dando um grande golpe num grande senhor, o Camor, que é uma cidade equivalente a uma Veneza renascentista, né? Aquele período talvez mais belo da cultura italiana, ela está passando por um momento de extremo tensão. Por quê? Existe um tipo de associação do crime. Essa associação é conhecida como as pessoas certas, a qual várias gangues, seja desde assassinos até ladrões, fazem parte. Desse grupo é justamente os nobres vigaristas, que trabalham, ou seja, existe uma associação do crime e uma porcentagem dos impostos a quais eles conseguem roubar das pessoas é repassado para o chefe dessa associação do crime, que seria o famoso e cruel Capa Barsavi. O Capa Barsavi, ele é um cara que há décadas atrás na história ele conseguiu unificar o crime em Camor. Antes existiam vários capas, ou seja, existiam vários reis do crime, e esse homem, através de uma maneira muito, muito firme, muito cruel e contundente, ele foi assassinando e, enfim, expulsando todos aqueles que eram seus rivais, até a ponto de se tornar um tipo de monarca, um segundo rei da própria cidade. Esse, no caso, um rei do submundo, né? Existe uma coisa que é muito importante nesse mundo, é que há um tipo de acordo, né? Os mais poderosos da cidade, aqueles que são os ricos e os monarcas, eles jamais podem ser importunados pelos bandidos, né? Aqueles que vivem no submundo não podem atacar a monarquia, que, enfim, se caso acontecer, isso vai destruí-los. Então há um tipo de acordo, né? Não verbal, obviamente não oficial, mas que fica determinado da seguinte maneira: os monarcas então são representados e cuidados e protegidos na figura lá do rei, do duque, do conde, e aquelas pessoas que são as pessoas comuns, os comerciantes, as pessoas, né, mais simples, essas sim estão sob então a influência positiva ou negativa do Capa Barsavi. Acontece que existe um rival para o Capa Barsavi, né, que no caso é o Rei Cinzento. Esse Rei Cinzento, então, ele meio que faz está fazendo o que o Capa Barsavi fez anos antes, que é justamente destruir os outros homens importantes do submundo e querer então uma ascensão no submundo, tomando então o lugar do Capa Barsavi. Sentindo-se então pressionado por esse outro novo rival, o Capa Barsavi ele se aproxima ainda mais do Loki, pedindo então que o Loki seja um tipo de assessor dos seus filhos, que são o futuro, né, desse tipo de organização. Então o Loki ele se vê na seguinte situação: além de fingir ser alguém não importante e também está cometendo o maior crime de talvez todos os tempos nesse sentido, o maior golpe, ele ainda tem que se preocupar em, de alguma maneira, fingir pro homem talvez mais astuto daquela cidade de que ele é só mais um maluquinho que serve apenas para assessorar os filhos dele. O que acontece a partir daí então são inúmeras situações, algumas muito tensas, outras muito hilárias. Scott Lynch ele vai te colocar nesse mundo como realmente se você estivesse presente ali. É uma das escritas mais bem elaboradas, mais palpáveis que eu garanto para você que você pode vir a ler.
da seguinte maneira: a construção desse mundo através dos diálogos, das personalidades dos personagens, da riqueza das culturas que são abordadas ali, e principalmente a capacidade de raciocínio dos personagens, principalmente do Locke, obviamente, ele é a grande estrela desse livro e não é para menos. Mas a construção de todos esses elementos, colocando vários outros, inclusive, até a magia sendo colocada de uma maneira bastante simples, mas que também é muito atuante, assim, na verdade, explicar melhor, ela não é muito atuante, ela é precisa naquele momento que ele tem que colocar dentro do contexto da história. Torna esse livro, sem dúvida nenhuma, um marco. Assim. O livro é talvez a junção de tudo que há de bom numa literatura. O livro é divertido, o livro ele tem muita ação, o livro tem reviravoltas. Nossa, que chega uma hora você fica com a cabeça pesada de tanta coisa que vai acontecer. Tem muito suspense, drama, bastante drama, e esses elementos são colocados sempre de uma maneira muito, muito honesta e sem ser exagerada, né? Tudo na medida certa. Existem tantas coisas nesse livro, na verdade eu estou só explanando de uma maneira bem superficial. Leia esse livro, ele com certeza vai marcar a sua vida. Eu vou mostrar mais uma vez a vocês a capa. Já tem o livro 2, eu estou esperando chegar, né? Já comprei, estou esperando chegar. Mas mais uma vez essa capa muito bonita. É um livro da editora Arqueiro. O livro, no caso, ele tem mais ou menos 400 páginas. Eu vou até verificar, achei 460. Se eu não me engano. 460 páginas. E você... Na verdade é um livro que eu acho que as pessoas vão ler de maneira lenta, devagar, porque você quer aproveitar o máximo que você puder estar com esse livro em mãos. Eu vou fazer uma coisa que eu já fiz em alguns livros, que é mostrar uma citaçãozinha, né? Eu vou ler então para vocês no final aqui dessa resenha um trecho especificamente de uma coisa que é muito legal que eu achei aqui no livro do Scott Licht. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Um super abraço, críticas, sugestões, continuem aí favoritando, seguindo o canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Quer dizer então que essa foi a primeira noite da sua relação com o meu misterioso menino Pechincha? Esse bem-vindo presente do acaso? Disse, no caso, o sacerdote Correns. Fico feliz que você esteja começando a ter uma inclinação possessiva em relação ao pirralho, Correns, porque a história só faz melhorar. Não sei muito bem como explicar. Algumas das minhas crianças gostam de roubar, algumas são indiferentes ao roubo, e outras apenas o toleram porque sabem que não tem mais nada para fazer. Mas ninguém, digo, ninguém, nunca demonstrou tanta avidez pelo ato de roubar quanto esse menino. Se ele estivesse com o pescoço cortado e um médico estivesse tentando costurá-lo, Lamore roubaria a agulha e o fio e morreria, só para poder rir da cara desse homem. Ele rouba demais.